Olá, a paz do Senhor Jesus, amém? Joyce Morcelli aqui. Bora mais uma vez falar sobre amor? Glória a Deus. Hoje em especial, né? Deus vai ministrar os nossos corações sobre um sacrifício vivo que começa em nós, né? E através de nós para com outras vidas, para com as nossas próprias vidas e também, principalmente, para com Ele, né? Ser esse sacrifício vivo, né? Ele se sacrificou por nós. Então, hoje o que o Senhor traz aos nossos corações é que podemos fazer, né? Isso também. Vamos ler aqui na Bíblia, só para começar a entender um pouquinho, né, sobre o que o Senhor quer dizer aos nossos corações. Em 2 Reis, eu vou ler a partir do 4, diz assim: Então, antes que Isaías deixasse, segunda Reis 20, a partir do 4 diz assim: Então, antes que Isaías deixasse o pátio intermediário, recebeu esta mensagem do Senhor: Volte a Ezequias, líder de meu povo, e diga-lhe: Assim diz o Senhor, o Deus de seu antepassado Davi. Ouvi sua oração e vi suas lágrimas, vou curá-lo. E daqui a 3 dias você sairá da cama e irá ao templo do Senhor. Acrescentarei 15 anos à sua vida e livrarei você e esta cidade do rei da Síria. Defenderei essa cidade por causa da minha honra e por causa de meu servo Davi. Amém? Por enquanto eu vou ler só aqui, eu separei outros textos, mas eu vou ler só até aqui. O Senhor ministrou, ainda eu estava falando com Deus e falei, o Senhor estava falando comigo, e eu falando com Deus também, né? Mas o Senhor estava falando comigo e ele me trouxe Davi, né? Eu estava na cozinha e ele falou, Joyce, veio e falou sobre Davi, ele falou sobre o nome Davi. E eu senti que o áudio seria sobre Davi. Mas eu não sabia como o Senhor poderia pegar a história de Davi e trazer em um dia com um contexto tão forte, tão poderoso, tão pleno, tão surreal, tão lindo, que é o sacrifício de Jesus na cruz por todos nós, né? O Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o Santo dos Santos. Glória a Deus. Então o Senhor, ele veio e trouxe ao meu coração a história de Davi, que vai se encaixar perfeitamente sobre aquilo que o Senhor quer trazer ao meu e ao seu coração. Amém? Então vamos aqui um pouquinho sobre a história de Davi, né? Sabemos que Davi foi um homem segundo o coração de Deus. Aleluia. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o contexto de 1 Samuel 16. Amém? Quem quiser ler depois. 1 Samuel 16, tá? Em 1 Samuel 16, se você for ler e estudar um pouco, marca a unção oficial de Davi como futuro rei de Israel. Deus escolheu Davi neste momento e ungiu ele, né, como futuro rei. Ele foi ungido para ser futuramente rei, né, de Israel. Esse capítulo também ressalta a importância. Lembra que Deus, em todos os áudios, os 4 últimos áudios, acho que foi isso, mais ou menos, os 3 últimos, Deus vem falando sobre o coração e sobre o caráter, que os sentimentos, o poder dos sentimentos, dos pensamentos, o caráter começa no coração. Então, esse capítulo, se a gente for estudar, também ressalta a importância do coração e do caráter. Sobre a aparência externa, olha só, na escolha de um líder por parte de Deus. Presta atenção no que Deus está dizendo ao seu coração. Ressalta a importância do coração e do caráter.
sobre a aparência externa na escolha de um líder por parte de Deus. Quando eu estava estudando aqui, e eu marquei, né, isso aqui no meu caderno, essa frase, né, sobre a aparência externa, então Deus veio e trouxe ao meu coração. Em oculto, Deus sabe o que a gente faz, pensa, o que a gente... Tudo que está em oculto, Deus está vendo. Amém? E será tratado com ele mais cedo ou mais tarde. Só que externamente, Davi, um homem segundo o coração de Deus, ele precisou ser um homem íntegro, um homem exemplar, um homem de fé, um homem firme, convicto, um líder. Olha só que lindo. Então, a escolha de Deus, quando ele te escolhe, né? Eu já ouvi muito isso na minha vida, que eu sou escolhida, que eu sou escolhida. Deus, ele me vê no culto e sabe tudo o que eu faço. Mas e as pessoas lá fora, como me veem? É isso que Deus trouxe ao meu coração no dia de hoje. Será que eu sou um sacrifício vivo para exaltar, glorificar, enaltecer o nome do nosso Deus que reina nos céus e na terra? Então, o que ele traz para os nossos corações hoje é: ei, eu quero que você seja um exemplo, um filho, um líder também. Olha só, presta atenção nisso aqui. A fé de Davi era tão exemplar. Quando eu digo fé, tá? É em todos os pontos: posicionamento, caráter, coração, sentimentos. A fé de Davi era tão exemplar que séculos depois, Deus se agradava em ser chamado o Deus de Davi. Olha que forte isso, gente. O Deus de Davi. Por quê? Porque Davi contribuiu para a adoração do Senhor, para o louvor, para a adoração a Deus, para a construção do templo ao Senhor. Quando eu estava estudando aqui que Davi, ele contribuiu para a construção do templo. Deus trouxe essa construção para as nossas vidas, falando materialmente, corpo, tá? Casa, né? Somos o templo do Senhor. Então, ele veio e trouxe isso para as nossas vidas como um sacrifício vivo, né? Como que você tem contribuído para glorificar a Deus com a sua vida? Com a sua mente, com os seus pensamentos, com o seu coração, com o seu corpo, com as suas vestes, com o seu falar, com o seu ouvir. Hoje Deus me chamou muita atenção sobre alguns pecados que eu venho cometendo, que a gente pensa que é santo demais, né? E não. Aí Deus vem e ele puxa a nossa orelha. Então, Deus, ele está dizendo que, olha, começa a planejar a construção do templo, começa a planejar a construção da casa do Senhor, para que entre a glória do Senhor, para que Deus se faça presente nos seus pensamentos, em tudo, para que quando você vier a clamar a Deus no momento de angústia, você tenha a plena convicção de que Deus, ele está apto a te ouvir, a tocar, a salvar, a restituir, a curar. Deus é poderoso para fazer infinitamente mais, mas nós precisamos estar posicionados. Caráter, fé, disposição, oração e coração. Foi o que eu vi na vida de Davi. Foi o que Deus viu na vida de Davi. Aleluia. Tem uma parte aqui que fala, né? Vou ler aqui para vocês. Deixa eu só ver se eu salvei tudo bonitinho aqui na Bíblia. Vamos ler aqui. Fala assim, ó. 1 Samuel 16, lá no 13, diz assim, ó. Enquanto Davi estava entre seus irmãos, Samuel pegou a vasilha com óleo que havia trazido e o ungiu. A partir daquele dia, o Espírito do Senhor veio poderosamente sobre Davi. Depois disso, Samuel voltou a Ramá. Então, nisso aqui eu achei muito lindo, porque Deus veio e pregou aos nossos corações o que é? Que quando
nós somos tudo isso aqui que a gente falou: caráter, fé, disposição, coração, oração. Somos um homem segundo o coração de Deus, uma mulher segundo o coração de Deus. Então, o Espírito do Senhor vem sobre as nossas vidas poderosamente, fazendo infinitamente mais. Lembrando que eu estudei um pouquinho aqui, se eu estiver errado, depois vocês podem, né, me chamar a atenção. Mas eu estudei e eu vi que o nome Davi, o significado é amado. Imagina ele falando: o meu amado, o meu filho amado. Olha que lindo isso. Eu achei muito lindo. Vamos ler um pouquinho aqui mais à frente. Em Isaías 38, Deus tinha me tocado para ler no, no vídeo, no áudio passado. Só que é tudo no tempo do Senhor, né? Isaías 38, 5 diz assim, ó: volte a Ezequias e diga-lhe assim, diga-lhe, assim diz o Senhor, o Deus de seu antepassado Davi. Ouvi sua oração e vi suas lágrimas. Acrescentarei 15 anos à sua vida e livrarei você e esta cidade do rei da Síria. Sim, defenderei esta cidade. Sabe? Aqui eu vi um cuidado muito lindo, né, sobre a vida de Ezequias. E a todo momento que eu lia, ele falando, né, sobre o antepassado, ouvi sua oração. Eu sou o Deus de seu antepassado Davi, e eu ouvi a sua oração, né? Ele está dizendo assim, eu entendi, né, quando eu estava lendo, que Deus estava dizendo assim, eu ouvi a sua oração porque você está sendo um exemplo também de fé, como o meu filho foi. Deu para pegar o que Deus disse ao meu coração lendo isso? Então é muito lindo a forma como Deus age, como Deus faz, como Deus fala aos nossos corações quando nos posicionamos com caráter, com fé, com disposição, com coração em oração. Amém? Deus os abençoe. Que Deus possa falar melhor ao seu coração, falar de uma forma mais clara, mais plena, mais convicta. Eu creio que Deus ele vai tocar de uma maneira diferente através desse áudio, falando e tratando com você no seu coração aquilo que você tem que ouvir hoje. Amém? Deus abençoe.